Esse é o Devocional 38 e hoje nós vamos estudar sobre a Igreja de Cristo. Nós vamos estudar o que é a Igreja e por que a Igreja foi estabelecida, ou seja, qual é a função da Igreja, por que a Igreja existe. O versículo-chave do nosso devocional é Hebreus 10, 25, onde está escrito: "E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia." Então, nesse versículo, a igreja não está sendo tratada como um local. Ele não escreve, vamos nos reunir na igreja. Ele fala, vamos nos reunir como igreja. E ser como igreja está relacionado a um estado. Também está relacionado como uma identidade. Estou agindo como um psicólogo, estou agindo como um médico. Não só um estado de estar emocionalmente, mas um estado de algo que se faz. E também está relacionado como uma cultura. Estou agindo como uma gaúcha. Então, nesse versículo, a gente vê que a igreja não é um local, mas é uma identidade, ela é um estado, é uma forma de ser. E esse versículo foi escrito por Paulo para que os irmãos entendam a importância e a necessidade de estar reunidos. Eu sou igreja quando eu me reúno com os meus irmãos. Sabe aquelas pessoas que falam, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja? Então, aqui o apóstolo Paulo deixou muito claro que você é igreja quando você se reúne. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Ou seja, tu é igreja quando tu está reunido. Quando tu não está reunido, tu não é igreja. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ela não diz que nós, a pessoa, o teu corpo é a igreja do Espírito Santo. Ela diz que você é o templo. Ser templo é uma coisa, ser igreja é outra. Você é templo do Espírito Santo quando o Espírito Santo habita em você, mas você só é igreja quando você está reunido com os seus irmãos. E aqui o apóstolo ainda fala, não deixe de se reunir como igreja segundo o costume de alguns. Tinham pessoas naquela época que estavam parando de se reunir como igreja. Então eles eram cristãos, mas não estavam convivendo com os irmãos. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar-nos a quê? Encorajar-nos a continuar sendo igreja. A gente deve encorajar os nossos irmãos a continuarem se reunindo como igreja. E a palavra encorajar no grego está escrito parakaleo e ela significa exortar, encorajar, consolar ou chamar para perto. Então ele realmente está falando, chame para perto os irmãos, mantenham eles próximos de vocês. E qual é o significado da palavra igreja? Igreja no grego é chamado eclésia. E a palavra eclésia é constituída por dois termos, o termo ek, que significa fora de, e o termo kaleo, que significa chamar. Ekaleo, ou eclésia, significa aqueles que são chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo, para fora do pensamento carnal. A tua visão como igreja tem que ser uma visão de fora, não é uma visão de dentro. Quando você está convivendo no mundo, você está vivendo dentro do mundo. Você está sendo imerso na cultura do mundo, nos valores do mundo, nas ideias mundanas e carnais. Mas quando você é chamado para fora, então você consegue entender o reino espiritual de Deus, que está fora dessas ideias mundanas. Então, quando a gente está reunido como igreja, a gente não está reunido para manter os mesmos discursos que se ouve no mundo. A gente se reúne como igreja para olhar para fora. E no contexto da Grécia Antiga, eclésia se referia a uma assembleia de cidadãos convocados para discutir e decidir sobre assuntos públicos. Então, o termo eclésia já existia antes na Grécia, antes do cristianismo. As pessoas se reuniam para discutir sobre assuntos públicos, para tomar decisões
razões para pensar sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo. Por isso também, a gente pode se lembrar do nome da igreja Assembleia de Deus, que é exatamente uma tradução da palavra eclésia. Assembleia de Deus, é uma eclésia de Deus. Só que diferente da eclésia na antiga Grécia, onde eles falavam de assuntos públicos, nós temos uma eclésia que se reúne para falar de assuntos celestiais, de assuntos espirituais. Em Mateus 16, a partir do versículo 15, disse-lhes ele, Jesus está falando, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava perguntando para os discípulos dele o que os discípulos diziam que ele era, porque tinha muito burburinho já a respeito de Jesus naquele momento. Então, algumas pessoas falavam que ele era um profeta, outras pessoas falavam que ele era Elias, outras pessoas falavam que ele era um bruxo. Então, todo mundo dizia alguma coisa a respeito de Jesus. E Jesus chegou para os discípulos dele. Então, Jesus perguntou para os discípulos dele, os 12, quem eles dizem que Jesus é. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente Pedro respondeu quem Jesus era. E Jesus, no versículo 17, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, quem te mostrou isso, quem disse para ti que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu sou o Cristo, foi o Espírito de Deus, não foi nenhuma pessoa. Tu não está sendo influenciado pela visão das pessoas, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, então, ele é bem-aventurado. No versículo 14, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, a igreja de Jesus está estabelecida sobre uma pedra. E essa pedra é a verdade de que Cristo é o Filho de Deus. Esse é o fundamento principal da igreja. A partir dessa verdade, a partir dessa convicção que a gente tem, nós temos acesso às chaves do reino do céu. Significa que a partir desse momento a gente consegue entrar no reino dos céus. Mas além disso, Jesus está falando de coisas mais espirituais ainda. Ele disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus está apontando aqui para um relacionamento entre a terra e o céu, um relacionamento espiritual entre a nossa vida, entre as nossas ações, entre as nossas palavras, com o reino de Deus, com o céu. E ele está dizendo que o que a gente faz na terra tem interferência no mundo espiritual. Em Atos 20, versículo 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O dono da igreja é Deus. E quem estabelece os líderes dessa igreja, quem decide quem vai ser o profeta, quem vai receber cada dom, quem vai receber cada ministério é o Espírito Santo. Ele distribui de acordo com o que ele percebe que é necessário para que o corpo de Cristo se desenvolva. E esse versículo também deixa claro que a igreja, em algum momento, não foi de Deus, porque aqui fala que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Ele comprou essa igreja, ele estabeleceu essa igreja e ele orienta essa igreja por meio do Espírito Santo. Em Atos 9:31 está escrito assim: a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria desfrutava de um período de paz. Ela era edificada e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, mais uma vez, quem atua na igreja é o Espírito Santo. Deus é o dono da igreja. Jesus comprou a igreja, mas a atuação na igreja, quem se manifesta na igreja, quem
alimenta a igreja e fortalece a igreja é o Espírito Santo. Quem é a igreja? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está falando que a igreja são todas aquelas pessoas que invocam o nome de Jesus Cristo. Para você participar da igreja, para você ser igreja, você precisa declarar o nome de Cristo. Não há igreja que não declare o nome de Cristo. Em Colossenses 1, a partir do versículo 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então aqui ele traz a igreja como o corpo de Jesus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é o mistério que esteve oculto? O mistério que esteve oculto é Cristo. Cristo esteve oculto de todo o povo até o momento em que a Maria gerou o Filho de Deus. Quando Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo como uma pomba, foi nesse momento, foi a partir daí que ele começou a fazer milagres, a falar do reino e a manifestar a glória de Deus no mundo e a justiça de Deus no mundo. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus quis mostrar a riqueza da glória entre os gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, todo aquele que não é judeu não conhecia Deus, não conhecia a glória de Deus, e por meio de Cristo, Deus fez com que os gentios também tivessem acesso a Deus e conhecessem a Deus e participassem da salvação dele. Versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Então, o papel do corpo de Cristo é anunciar o quê? Anunciar Cristo, anunciar a salvação de Cristo. Admoestando, o que é admoestando? É corrigindo. Eu anuncio Cristo para a pessoa e eu começo a ensinar ela como é que ela deve viver, o que ela deve fazer para ter acesso a esse Cristo e para ter uma vida de santidade. E é ensinando a todo homem, ensinando a palavra de Deus, ensinando o evangelho de Deus. E o objetivo dessa anunciação, dessa admoestação e desse ensinamento é que o homem se torne perfeito em Jesus, ou seja, nós vamos nos santificando, alcançando uma perfeição espiritual cada vez mais, para que a gente seja como Cristo foi. Em Colossenses 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Jesus é o cabeça. Ele é aquele que decide, ele é aquele que sabe, que pensa, que toma as decisões. E o corpo da cabeça é aquele que faz. Então, por que nós somos o corpo de Cristo? Cristo não está aqui em corpo. E ele precisa de um corpo aqui, ele precisa de um corpo que fale, ele precisa de mãos que façam, de pernas que andem até as pessoas que precisam de salvação. E nós somos esse corpo, nós fazemos fisicamente o que Cristo não pode fazer nesse momento, porque ele não está aqui, entendeu? Essa é a ideia do corpo de Cristo. E ele é a cabeça porque o corpo de Cristo só faz aquilo que a cabeça manda ele fazer. O Espírito Santo faz obra no coração, mas é necessário que uma obra física seja feita. Se uma pessoa está passando fome, a gente tem que alimentar e não apenas orar por ela. Se uma pessoa está doente, a gente precisa ajudar ela a receber medicamentos, a receber tratamento, e isso faz parte também do trabalho do cristão.
E somente quem consegue fazer isso é o corpo, porque o corpo é físico, o corpo é carne, o corpo pega, o corpo vai, o corpo toca. Então, Cristo não está aqui em corpo, mas nós estamos aqui representando a Cristo e fazendo o que Cristo quer que a gente faça. Em Romanos 12, versículo 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então nós temos funções diferentes. A pessoa que fala tem uma função, a pessoa que faz tem uma função, a pessoa que vai tem outra função. E outra coisa que fica claro nesse versículo é que nós estamos ligados a todos os outros. Então, mesmo que a minha função seja muito diferente da função de outra pessoa, eu estou ligada espiritualmente a ela, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Esse versículo também demonstra que a gente deve viver em harmonia. Se eu tenho uma função, eu tenho que respeitar a minha função e cumprir a minha função, sem tentar ser aquilo que o meu irmão é. Eu não posso brigar pelo espaço dele, porque eu tenho o meu próprio espaço. A gente vê muitas igrejas em competição, competição de quem vai cantar, competição de quem vai pregar, competição de quem vai fazer isso ou aquilo. E isso é uma bobagem. Deus estabeleceu uma função para cada pessoa. Se você está brigando por alguma função, é porque você ainda não entendeu qual é a tua função verdadeira no corpo. É porque você não entendeu ainda, talvez, o que é ser um corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O apóstolo está falando aqui dessa discussão, dessa batalha entre os irmãos para serem uma coisa só. Tem algumas pessoas que pensam que só trabalha para Deus quem está pregando em cima do altar e quem está cantando em cima do altar. A pessoa que limpa a igreja também está fazendo a vontade de Deus. A pessoa que está intercedendo, seja dentro da igreja ou seja no seu quarto, está fazendo a vontade de Deus. A pessoa que está ajudando os irmãos com dinheiro para que eles possam fazer o trabalho missionário também está fazendo um trabalho no corpo. E a palavra fala que Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Existe um planejamento de Deus a respeito do que cada pessoa vai fazer. Se você entrou para o corpo de Cristo, se você se converteu, aceitou Jesus e você quer trabalhar para Deus, você precisa perguntar para Deus o que Ele quer que você faça, qual é a sua função dentro do corpo dele. Em Efésios 4, a partir do versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui ele está falando dos 5 ministérios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses 5 ministérios aqui foram criados para que os santos fossem aperfeiçoados, ou seja, para que os cristãos ficassem cada vez mais parecidos com Jesus, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, quanto mais eu me aperfeiçoo em santidade, quanto mais eu levo Cristo com o meu corpo para as outras pessoas, mais a igreja se estabelece na terra e mais a igreja cresce na terra. E aí no versículo 13 ele fala do objetivo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus,
ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo da igreja, é que unidos e fazendo essas obras, a gente chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a entender quem é Cristo e a nos aperfeiçoarmos conforme Cristo foi perfeito. A igreja é a união dos filhos de Deus. Você não é igreja sozinho, você é igreja quando você está dentro do corpo. Se você cortar o seu dedo e lançar ele no chão, ele não vai ter nenhuma utilidade. Da mesma forma, um cristão que sai da igreja não tem a utilidade que ele teria dentro do corpo. Invocar o nome de Jesus Cristo identifica a igreja. Se a pessoa não invoca o nome de Cristo, ela não faz parte da igreja. A igreja pertence a Deus, ele é o nosso dono, o dono da igreja, o dono do corpo. E o Espírito Santo é quem atua na igreja. É o Espírito Santo que nos dá os ministérios que a gente deve seguir, que mostra qual é a nossa função dentro da igreja, que nos capacita para cumprir a obra de Deus como igreja dele. É o corpo de Cristo na terra, chamado para fazer a vontade de Cristo. Um dos papéis principais da igreja, e eu acho que é o principal, é tornar Cristo conhecido. Então, tornar Cristo conhecido é o foco da igreja, porque o nome de Cristo, a verdade de Cristo é a rocha que sustenta a igreja. E o objetivo final disso tudo é nos tornarmos cada vez mais perfeitos, assim como Cristo foi. Então, a gente se une, faz tudo isso para que juntos a gente se santifique e alcance a salvação em glória, que é o que Deus tem prometido para nós. Essa é a Igreja de Cristo. Meu nome é Victoria Busque, eu sou a teóloga e esse foi o Devocional 38. Se você gostou do Devocional, não esquece de curtir o vídeo, compartilhe esse Devocional com alguém que precisa conhecer mais de Cristo, entender mais sobre os ministérios e sobre a igreja. E é claro, se você ainda não seguiu o canal e gostou desse Devocional, segue porque vai ter muito mais aqui pra você. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe e até breve.